esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde queres que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meus pais. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir de meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, caríssimos amigos que nos acompanham ao vivo também pelas redes sociais, nós chegamos ao domingo de número 13, 13º domingo da nossa caminhada de tempo comum. Nós já sabemos que ao longo do ano inteiro nós temos 34 domingos com esse título, Domingo do Tempo Comum. É tempo comum, mas não é tempo de relaxar. Não é que nós devemos levar as coisas na tranquilidade. O tempo comum nos convida a uma profunda intimidade com Deus, a partir da nossa vida de oração e da escuta da sua palavra. Então, a cada domingo vai ter um tema diferente para a gente aprofundar a nossa intimidade com Ele. Nesse final de semana, Deus nos propõe que Ele conta conosco para construir um mundo melhor. Deus conta conosco para salvar o mundo e, ao mesmo tempo, Ele quer que nós estejamos disponíveis para Ele, com a nossa entrega radical ao projeto do reino de Deus. E aí a gente olha as 3 leituras que nós acabamos de ler. A primeira leitura foi tirada do livro dos Reis, o capítulo 19. Só para título de conhecimento, o livro dos Reis foi escrito mais ou menos 900 anos antes de Jesus nascer. 900 anos antes de Cristo. Numa época em que só existia 2 grupos sobre a superfície da terra. Existia somente 2 tribos, ou 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, a capital era Israel, e o reino do sul, a capital era Judá. E o profeta Elias e Eliseu, que são os protagonistas dessa primeira leitura, exercem os seus ministérios no reino do norte, portanto, em Israel. E exercem o ministério numa época muito difícil,
E era difícil por quê? O culto a outros deuses estava aos poucos entrando em Israel. Estava dominando a vida e o coração de todos os habitantes de Israel. Então, grande parte do ministério de Elias se dá nesse tempo, dessa tentativa de colocar na cabeça do povo o culto a um Deus diferente do Deus único e do Deus verdadeiro. Mas como é que esse culto chegou em Israel? Quem governava o povo era um rei chamado Acabe. E esse rei, ele era casado com uma fenícia chamada Jezabel. E essa mulher, Jezabel, por ser fenícia, por cultuar outros deuses, ela fez a cabeça do marido para que o marido permitisse que se construísse altares em todo o território de Israel para o povo cultuar esses deuses. E isso acontece. Então Elias, ele aparece exatamente para lutar e para defender os valores da fé. E com a morte de Elias, quem assume essa luta é Eliseu, que é o texto de hoje, que nos mostra o chamado que Deus faz a Eliseu. E diz a leitura que Eliseu estava lá no campo, no seu trabalho, cuidando dos bois, cuidando da terra, para dizer que o profeta, ele não cai pronto do céu. O profeta não invade o mundo dos homens. Mas o profeta também não é alguém que não serve para nada. Eu recordo quando eu tinha 14 anos que eu ajudava o meu avô na lavoura e eu não gostava muito de trabalhar na lavoura. E aí ele dizia para mim, tem que ser padre mesmo, não serve para fazer mais nada. Profeta não é aquele que não serve para mais nada, mas é aquele que está em profunda intimidade com Deus, que escuta a sua palavra. Portanto, é uma pessoa normal, é uma pessoa de vida normal, que Deus vai ao encontro, que Deus chama no cotidiano da sua vida e ali apresenta os desafios. E Eliseu, mais do que depressa, primeira leitura, diz sim. E ao dizer sim, o que é que ele faz? Prestem atenção na leitura, ele faz uma festa de despedida. Ele coloca-se inteiramente a serviço de Deus. Esse relato da vocação de Eliseu não tem nada de extraordinário. Para que a gente não ache que vocação é para um grupinho privilegiado de pessoas. É Deus quem convida na normalidade da vida. E vai santificando o nosso trabalho, vai santificando a nossa família. Mas atenção, é preciso uma resposta firme ao projeto de Deus. Não pode ser de qualquer jeito. É preciso cortar com os vínculos do passado. Não foi isso que Eliseu fez? Ele matou os seus bois, ele queimou, fez o churrasco com o arado, com as suas ferramentas de trabalho. Portanto, ele corta radicalmente a sua relação com o passado. E isso serve para nós hoje. O homem velho não pode continuar me assombrando. Quando eu faço opção por Jesus, o homem velho fica para trás. O homem de pecado não pode continuar me arrastando para o pecado, senão eu ainda não fiz a minha opção. Por isso é necessário essa ruptura, por isso é necessário cortar definitivamente o laço com aquilo que me prende a esse mundo. E São Paulo vai dizer, nós somos do céu. E se nós somos do céu, por que é que a gente tem que se apegar às coisas desse mundo? Tudo aqui é passageiro, mas o céu não. O céu é eterno. Que beleza, a eternidade inteira lá no céu. Eternidade inteira é redundante. Que beleza passarmos o tempo todo lá no céu. Mas enquanto isso não acontece, o que é que nos impede de trazer o céu para esse mundo? A segunda leitura que nós ouvimos, pera que eu vou beber um golinho de água, gente, que eu estou com a boca seca. A segunda leitura que nós ouvimos, tirada da carta
de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Essa carta de São Paulo aos Gálatas, a gente está estudando ela já tem bastante tempo. E essa carta, eu acho que tem uns 5 domingos, só que a gente foi celebrando algumas solenidades e aí a gente acabou se perdendo. Mas vamos recordar. O capítulo 5 começa dizendo, agora, esse que nós estamos lendo, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Versículo 1. Gente, presta atenção. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ora, quando a gente é liberto para a liberdade. Não existe libertação para outra coisa. Não parece estranho isso que São Paulo está dizendo? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Uma vez que nós somos libertos, é para a liberdade. Mas Paulo fala assim porque ele quer dar uma ênfase maior ao verbo libertar, dar um sentido mais amplo. E lá depois, no versículo 13 da nossa segunda leitura, ele explica em que consiste essa liberdade para o seguidor de Jesus. Não se trata de escolhas. Não é uma espécie de independência moral ou independência ética. Ah, então eu sou livre, se Cristo me libertou, posso fazer o que eu quiser. Muita gente interpreta assim. Não é esse tipo de liberdade. A verdadeira liberdade, São Paulo continua lá no versículo 14, ela se encontra na vivência do amor. Ou seja, quanto mais eu amo, mais livre eu sou. Quanto mais eu gastar a minha vida pelo outro, mais livre eu sou. O que nos escraviza nesse mundo não é outra coisa senão o egoísmo, o orgulho, a língua solta, a fofoca. Tudo isso nos prende a esse mundo. Mas quando eu passo a amar o outro, aí eu vou me tornando livre. Aí eu vou superando o egoísmo na minha vida. Aí sim eu posso dizer que eu sou livre. E aquele que se libertou de si mesmo, aquele que se libertou de uma vida totalmente oposta à proposta de Jesus, ele passa a viver pelo outro. É essa liberdade que nasce quando nós fizemos opção por Cristo. É dessa liberdade que São Paulo está dizendo. Cristo nos capacita para amar os outros sem medida. Cristo nos capacita para irmos ao encontro do outro e amar o outro sem esperar absolutamente nada em troca. Infeliz do homem, infeliz da mulher que ama esperando retribuição. É o amor interesseiro. Esse tipo de amor não condiz com o amor de Cristo por nós. Como é que Cristo nos amou, gente? Amou até o fim, diz São Paulo. Ou seja, gastou a sua vida totalmente por nós. E não gastou uma vida que estava perdida, gastou uma vida inteira. Amou sem esperar absolutamente nada em troca. É o amor que nós chamamos de amor ágape. O amor incondicional. Ele não impôs condição nenhuma para nos amar. Uma professora minha dizia que Deus nos ama porque Ele quer, porque Ele não sabe fazer outra coisa. Ele só sabe nos amar. Mesmo que Ele queira fazer outra coisa, Ele não consegue, porque o coração dele é repleto de amor. Então a gente pode pensar assim: nas minhas situações de pecado, nos momentos em que eu faço coisas que eu penso que estou escondendo de todo mundo, Deus está ali vendo. Ali Ele está me amando. Porque Ele sabe que ali naquele momento de fraqueza, eu posso redescobrir esse grande amor que Ele tem por mim. E ali eu posso dizer assim: eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais seguir por esse caminho. Eu quero uma vida nova. E essa vida nova vai ser oferecida, porque essa vida nova, ela se derrama sobre nós a todo instante. São as minhas situações de pecado que impedem de absorver essa vida nova. É o Kairós que se derrama sobre nós a todo momento. Hoje, aqui e agora, essa vida nova está sendo derramada.
Só que muitas vezes eu plastifico a minha vida e essa vida nova, ela não consegue entrar na minha vida. E aí eu começo a viver a superficialidade. Cristão verdadeiro é cristão que pede essa graça de ter uma vida nova a todo instante. Meus irmãos, vamos pedir nessa Eucaristia que nós estamos celebrando, que Ele nos conceda essa graça. Que tenhamos a coragem de dizer para Jesus: hoje eu quero essa vida nova. Hoje eu quero ser esse homem novo, esse homem restaurado. Hoje eu quero dizer não às situações de pecado e a tudo aquilo que atenta contra a minha família. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Transborda.